Olá, boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto da palavra, culto de oração e confissão. Hoje, quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020, faltando um dia para passarmos para o ano de 2021, crendo, tomando posse de que Deus está pelejando por nós. Essa é a palavra profética declarada sobre as nossas vidas em Êxodo 14, 12. O tema dessa noite é guardando a boa confissão. As minhas palavras não passarão. O nosso versículo-chave está em 2 Coríntios 4, 13, que diz exatamente assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. E em Mateus, capítulo 24, versículo 35, em que ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Vamos orar e pedir a Deus discernimento, pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento do propósito que essa palavra tem para as nossas vidas nesta noite. Senhor amado, santo e bendito, a Ti, Senhor, nós rendemos graças, nós Te damos glórias, louvores, a nossa adoração em espírito e em verdade, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, para discernir os Teus propósitos, para, Senhor, compreender e entender a Tua vontade boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos, ilumina os olhos do nosso coração, faça, Senhor, com que nós possamos compreender cada uma dessas palavras como cumprindo o propósito a qual elas foram enviadas. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Graça e paz sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês. Cremos que esta noite é uma noite abençoada para as nossas vidas. Amém? Irmãos, cada palavra que nós temos ouvido, cada palavra que mexe com o nosso coração, cada palavra que fica ressoando nos nossos ouvidos, que fica na nossa memória, né, vindo à nossa memória, essa palavra é exatamente o ponto que Deus quer tratar com cada um de nós. É o ponto exato que Deus quer transformar no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E é importante que nós possamos guardar essa boa confissão. Em 2021, que nós possamos confessar aquilo que nós temos ouvido como verdade, manifestando o propósito de Deus se cumprindo nas nossas vidas, quando Ele diz que estará pelejando por nós e que nós teremos águas certas para as nossas vidas, teremos a palavra para as nossas vidas. E esse ponto exato, né, que Deus quer transformar nas nossas vidas, que Deus quer mudar, que quer mudar a nossa mente, quer mudar o nosso pensamento mediante essa palavra, essa transformação que a palavra faz nas nossas vidas, é importante que nós nos apeguemos a ela, né? Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, a palavra diz exatamente assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Além de nos apegarmos a essa palavra, que sejamos mais firmes nesse apegar às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, é importante que nós venhamos a meditar nessa palavra, que nós venhamos a testificar a importância que essa palavra tem para as nossas vidas, né? E ainda continuando na carta de Paulo aos Hebreus, só que agora no capítulo 4, versículo 12,
ele nos explica por que é importante nos apegarmos. E quando nós nos apegarmos, termos uma boa confissão, porque essas palavras são eternas. E ele diz então no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, essa palavra é apta para discernir os nossos pensamentos, os propósitos do nosso coração. Então, por isso que ela é importante para que nós possamos compreender como nós estamos e como Deus quer nos transformar, nos deixar ficar. E Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito, ele nos imputa 2 grandes verdades sobre a palavra de Deus, sobre a importância de nós guardarmos, de termos essa boa confissão. E a primeira está exatamente aqui no capítulo 4, versículo 12, porque essa é uma palavra viva, essa é uma palavra que tem eficácia nas nossas vidas, é uma palavra que discerne aquilo que nós às vezes não conseguimos discernir de nós mesmos, do que nós somos, do que pensamos. E a segunda grande verdade sobre essa palavra está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo está consumado, diz a palavra do Senhor. Quando ele faz essa proclamação, tudo está consumado, ele está dizendo para nós que nós fomos naquele momento regenerados, que nós fomos reconciliados, que nós fomos justificados e que através do ensino do Espírito Santo seremos santificados e glorificados. Então, o que vai nos santificar? É essa palavra mediada pelo Espírito Santo nos ensinando, nos aconselhando. Então, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender quando é necessário, ela é útil para nos corrigir quando estamos fazendo algo errado, longe da vontade de Deus, que desagrade a Deus. Em João 10, 27, a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, essa palavra que é útil para nos corrigir, nós, quando ouvirmos essa palavra, nós vamos compreender que é uma palavra que está fazendo a transformação nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos ovelhas. E a palavra diz que, como ovelhas, nós vamos ouvir a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor, ela vem através da sua palavra e com o discernimento que o Espírito Santo nos dá. E em João 10, 27, quando ele nos faz essa declaração, Jesus ele está declarando que nos conhece, que ele sabe do que nós precisamos antes mesmo que nós possamos falar algo, que nós possamos dizer algo, né? E aí a gente vai testificar isso primeiro no Salmo 139, versículo 4, que diz exatamente assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. E também no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24, que diz: e será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, se ele nos conhece, ele sabe o ponto, ele sabe a mágoa, ele sabe o erro, ele sabe a falha, ele sabe a preocupação que tem nos afligido, ele sabe a angústia que estamos passando, ele sabe qualquer detalhe das nossas vidas que precisa da sua ajuda, que precisa da sua inspiração, que precisa da transformação, que precisa de cura,
que precisa de correção, que precisa de ensino. E somente através dessa palavra, e quando nós clamamos, quando nós conversamos, quando nós colocamos diante de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, que essa palavra entrou e abriu e mostrou para Deus do que nós precisávamos, é que tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque à medida que nós ouvimos essa palavra, que nós confessamos essa palavra, que o Espírito Santo nos ensina através dessa palavra, Cristo está sendo formado em cada um de nós. O caráter de Cristo está sendo formado em nós, para que sejamos realmente a imagem e semelhança do nosso Pai. Amém? E as palavras do Senhor, elas são eternas, né? Nós não cremos nessa palavra por um tempo. Nós cremos nessa palavra para a eternidade. Por quê? Porque essas palavras, elas eternizam no nosso coração, na nossa mente, né? Esse tratamento que nós recebemos através da palavra de Deus, da boa confissão que nós recebemos, né? Nós vivemos com esse ensino para a eternidade, não é só por um momento, né? Eu não ouço essa palavra, entendo que essa palavra diz para minha vida e acabou, estanque, guardei ali. Não, ela vai se manifestando durante toda a minha vida, toda a tua vida. Eu sei que nem sempre é fácil, amado irmão, a gente passar por esse tratamento. Às vezes até reconhecer esse tratamento que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, né? Desse tratamento. Por isso, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro e também é o nosso consolador, né? Ele nos aconselha, ele nos exorta, ele nos adverte, mas ele também nos consola. Assim como nós somos consolados, a palavra diz que nós somos preparados para consolar outros. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho nas nossas vidas. Amém? Paulo, ele descreve essa característica do trabalho, né? Desse tratamento que a palavra faz mediante o ensino que o Espírito Santo executa nas nossas vidas. Ele fala dessa característica desse tratamento exatamente na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é uma palavra de exortação, mas ao mesmo tempo é uma palavra de consolo. Ao mesmo tempo é uma palavra de repreensão, mas ao mesmo tempo é uma palavra de motivação. E a gente vê então isso na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo de 14 ao 16, que diz exatamente assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, conservemos firme a nossa boa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, que não nos conheça, que não saiba do que nós estamos necessitando, do que nós precisamos, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, ou seja, antes ele passou por tudo isso, a nossa semelhança do que nós passamos, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, de quem é o nosso sumo sacerdote, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, com certeza, com boa confissão, junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro, misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele descreve bem que todo esse tratamento que a gente passa mediante a palavra, nós temos o Senhor conosco o tempo todo, porque ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele passou por tudo isso, porque ele sabe do que nós precisamos e que estará sempre como o nosso socorro em ocasião oportuna. Então, importa, né, que nós ouçamos a voz de Deus, que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós meditemos na palavra de Deus, que vai gerar essa boa confissão para o ano de 2021, crendo no que Deus já revelou para nós, como estará pelejando por nós, as águas serão certas, as portas estão de contínuo abertas,
são palavras de vida para nós, são palavras de certeza, de convicção. Então, importa que nós nos apeguemos a essa voz, discernindo principalmente os tempos que são maus, mas para nós, diz a palavra, né? Para nós são tempos, né, de oportunidades, são tempos oportunos para a gente aprender, para a gente reter, para a gente reedificar, para a gente restaurar, para a gente edificar, para a gente frutificar e também para a gente se calar. Calar aquilo que não vem de Deus, calar a murmuração, calar o nosso eu, para que o Senhor possa manifestar a sua grande obra, o seu grande propósito nas nossas vidas em 2021 e para toda essa década a qual nós estamos adentrando, né? É tempo de amar, é tempo de ouvir, é tempo de abençoar, é tempo de aprender com o Senhor, com a sua palavra. Amém? E tudo é o tempo perfeito de Deus, amado irmão. Tudo é o ensino de Deus. Tudo é o amor de Deus. Mergulhe. Hoje eu ouvi essa palavra maravilhosa. Você quer ter intimidade, você quer conhecer esse Deus que te chamou, que te amou antes dos tempos, né? Que te escolheu, que te predestinou. Mergulhe no amor de Deus. Deus não está aqui para te julgar, Ele está para te fazer crescer e para me fazer crescer. Então mergulhe nesse amor de Deus. E testificando isso que nós estamos falando, né? Deus ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Nós vamos testificar no livro de João, capítulo 6, versículo 68, tá? E onde a palavra de Deus diz exatamente assim. Os discípulos estavam sendo arguidos, né, por Jesus sobre aquelas pessoas que estavam ali com ele que tinham se retirado. Então Jesus pergunta assim: quereis também vós outros retirar-vos? E aí Simão Pedro dá uma resposta: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, nesse versículo, Simão Pedro está reconhecendo que só nós só temos uma fonte que jorra vida eterna, que jorra vida em abundância para nós, que é o nosso Deus. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Então, para onde nós iremos? Por quê? Porque Ele é tudo para nós. Ele é a nossa vida, Ele é o que nos sustenta, Ele que nos ampara, Ele que nos fortalece, é Ele que é poder em nós através do seu Espírito. Então, João 6, 68 e versículo 69 mostra esse reconhecimento. Para onde nós vamos? Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna. A nossa confissão só pode ser boa mediante a Tua palavra se manifestando nas nossas vidas. E como Paulo também, né, diz na carta aos Hebreus, capítulo 3, o versículo 1, o 7 e o 13, né? Ele diz exatamente assim, no versículo 1: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Versículo 7: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, na carta aos Hebreus, Paulo, ele está falando para nós, olha, quando você ouvir essa palavra, lembra de quem é o apóstolo e sumo sacerdote da tua vida. Não endureça o vosso coração se essa palavra for de correção, de ensino, de exortação,
Mas antes de mais nada, ouve essa palavra, toma posse para a sua vida, medita nela e mais do que isso, exortai-vos mutuamente. Vocês são o corpo de Cristo. E Paulo também, em Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 19, que diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está dizendo para nós que nós temos os olhos iluminados por essa palavra. Quando nós ouvimos essa palavra e guardamos essa boa confissão, nós temos os olhos iluminados, os olhos espirituais iluminados. Deus, ele nos concede, então, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, né? Que o Espírito Santo se manifesta, né? Se manifestando nas nossas vidas, nos faz compreender essa palavra. Então, quando nós ouvimos essa palavra, sabemos que ela vem do trono da graça, o Espírito Santo nos faz discernir. Isso aí é concedido por Deus para nós, para podermos compreender, né? Com sabedoria, com a revelação, com o pleno conhecimento, com a eficácia de poder que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, compreender o poder dessa palavra, de transformar as nossas vidas. E nós hoje, amados irmãos, dentro desse tema, que é guardarmos uma boa confissão, porque as palavras do Senhor são eternas, tudo pode passar, mas a sua palavra não passará, é para que nós tenhamos a certeza e a convicção que nós estamos vivendo um propósito. O propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de intimidade com o nosso Pai, com o nosso Senhor. E que isso só pode acontecer mediante o Espírito Santo e a palavra do Senhor. A palavra que é vida e o Espírito Santo que faz com que essa palavra se manifeste nas nossas vidas, produzindo essa vida em abundância. Amém? Então, finalizando, eu oro para que cada uma dessas palavras, cada um desses versículos façam parte da tua boa confissão, da minha boa confissão para esse ano de 2021. E que nós não esqueçamos que a palavra do Senhor, ela jamais vai passar, ela é eterna. E eu termino nessa noite, como é um culto de oração e confissão, orando, confessando sobre a tua vida as palavras que nós vamos agora meditar, que nós vamos receber. Amém? A primeira palavra está no Salmo 139, versículo 23 ao 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus. Quão importante, amado irmão, nós conversarmos com o nosso Pai pedindo para Ele sondar o nosso coração. Porque só Ele conhece as profundezas do nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, para que eu tenha uma boa confissão, a primeira coisa é pedir para o nosso Pai, para Ele sondar o nosso coração. Para que do meu coração e do teu coração flua bênção, flua palavras de vida. A segunda palavra que eu quero declarar como oração para a sua vida está em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? A outra palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes,
que é de Deus, que não é nossa, é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim em verdade, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, diga eu recebo essa palavra está operando eficazmente em vós os que credes. Ouviu a palavra, que não é minha, é de Deus, essa palavra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, já está operando na minha vida e na sua vida. E Isaías 55, 10, 11, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? E finalizando, nós temos Filipenses 1:6, onde a palavra diz exatamente isso que você vai tomar posse agora, que você vai receber. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Há de completá-la em 2021, 2022, em todos os anos, até ao dia de Cristo Jesus. Amado irmão, eu oro para que este ano de 2021, na sua casa, no seu lar, na sua família, reine a paz, a alegria, o regozijo que vem do nosso Deus. Que esse ano de 2021 tenha muita saúde, tenha muitas realizações dentro da vontade perfeita do nosso Pai. Uma noite abençoada para você. Mais uma vez, obrigada por participar conosco, por estarmos aqui reunidos como família de Deus, como a igreja do Senhor, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Uma noite abençoada. Desde já, a igreja Cristo Vive Belém declara sobre a sua vida um ano de 2021 repleto da manifestação da graça de Deus na sua vida. Amém? Graça e paz.